da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que trata: honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que há extrema aflição. Veja bem, mas que pode, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de vós, que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar e esperais com paciência, porque entendeis que o que vos parecia monstruosidade na terra, as feridas que nela recebeis, não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista, sua verdadeira luz. Sob esse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família, aparecem sob sua verdadeira luz, não mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam, que se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que, à semelhança de gostos, identidade, de progresso moral e afeição, levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para agruparem, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas, e se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes, com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aulir conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento.
eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-los de outros naufrágios. Da obra de Flaric de Christus, A Porta Estreita. Viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, 12ª hora. Final do livro, um apanhado de toda a sequência de orientação que o Senhor da Luz havia dado para o rapaz. Quando já, no outro dia, o jovem dispôs-se a meditar lá no parque, mostrava-se satisfeitíssimo por ter rompido todas as horas ou aflições, ou lições, passadas pelo Senhor da Luz. Este retornou precisamente às 17 horas e foi logo exclamando: Vitória! Vitória, meu jovem! Venceste a última etapa do teu aprendizado. Tudo foi bem conduzido para que assimilasses o melhor possível as lições da perfeição. E, de fato, te saíste muito bem. Deves entender, entretanto, que tudo que aprendeste na teoria e na prática, todo o teu esforço de 12 horas e 12 dias, nada mais é que o primeiro passo entre os milhares que deverás assumir ainda no estreito caminho da perfeição. O jovem ouviu com atenção, mas interrompeu seu mestre nessa sua inquietude, nessa sua inquietante última frase. Senhor das luzes, então nada valeu todo o meu grande esforço? Foi mesmo apenas um passo, um mínimo, um mísero passo e nada mais? E permanecerá ainda tão estreita a porta da perfeição? A jornada é longa, é penosa, ó filho da luz. E a porta estreita afina-se cada vez mais, na medida em que também teu espírito se depura, se sutiliza, para que assim consigas passar por ela na consciência de que um dia tu próprio hás de eliminá-la, de vez que na tua rota de perfeição contigo estive em apenas alguns curtos períodos a que poderíamos chamar de as horas de luz.
porque de fato estamos ou estivemos juntos sempre sob a claridade do astro-rei. Contudo, expiram hoje, tais 12 horas, e o sol já foge rápido para o reino das sombras. Vem à frente mais 12 horas de plena escuridão. Ora, nessas novas 12 horas de trevas eu não estarei contigo. Sofrerás a ausência da luz, mas pelo tanto que já aprendestes, tu mesmo te honrarás e glorificar-te-ás com a tua própria luz. Olha como foi didático. O Senhor da Luz, que é um nome dado pelo rapaz aqui, porque quando o Espírito se manifestou, ele não disse qual era o nome dele. Então ele falou, eu vou te chamar de Senhor da Luz, porque ele veio num clarão de luz na frente dele, eu vou te chamar de Senhor da Luz. E durante 12 dias, por uma hora, começou às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10, até dar 12 horas, até dar a 12ª hora. Em cada uma dessas horas, em momentos, em uma hora a mais durante, cada dia diferente da semana, ele sempre sob a presença do astro-rei, tudo isso, olha que simbologia que foi usada, sob a presença do astro-rei, esse ser de luz ensinou para o rapaz que se autodenominou aqui Fábio, lições. Você tem que ser entusiasmado, persistente. Vai indo, Aqui ele vai fazer um resumo. Olha que interessante. A última lição da 12ª hora era quando o sol já estava se indo e as trevas da noite estavam chegando. Então ele quis dizer o seguinte: durante cada uma dessas horas, durante a semana, você aprendeu uma lição de luz. Agora você vai ter que exercitar essas horas de luz nas 12 horas de trevas que vão vir todos os dias. Então, sempre nós teremos horas de luz, horas em que a luz, que o esclarecimento, a presença, a paz, a empatia, todos os valores positivos que nos alimentam, nos alicerçam a alma, estão presentes, e muitas das vezes presentes vindo da fonte alheia, Mas de tal maneira aquele lumen, aquele pirilampo, aquele lampejo, aquela energia vai impregnando na gente que nós mesmos passaremos a ser luz. A princípio uma velinha acesa, um vagalumezinho pirilampando, para, com a própria luz, passarmos nas 12 horas seguintes de trevas, que representam justamente o momento em que temos que passar em meio às escuridões, às ignorâncias, os desconhecimentos, as más índoles alheias. Porque se nós somos luz, a luz está em nós e as trevas ao redor. E a nossa luz brilhando em meio às trevas alheias representa inspiração, representa orientação, representa direção, esperança, entusiasmo, energia para aqueles que ainda não acenderam, não descobriram a própria luz. Interessante o processo que
que o Senhor da Luz aqui oferece para o Fábio, né? A jornada é longa, é penosa, ó filho da luz. A porta estreita afina-se cada vez mais, na medida em que também o teu espírito se depura, se utiliza, para que assim consigas passar por ela, na consciência de que um dia tu próprio has de eliminá-la, deves, na tua rota de perfeição. A porta só é estreita porque nós estamos carregando um volume excessivo de inutilidades, né? A essência é o suficiente para transpor a porta. E a porta muitas das vezes nem vai ser mais estreita, porque estando em essência poderemos passar por experiências, por desafios muito mais sutis que hoje sequer, né? Esse próprio processo iniciático aqui que é proposto, né? Ele representa informações tão novas, informações tão sutis para o momento em que estagiamos, que é quase que uma história simbólica, né? Sendo que para quem vive essa realidade, quem já tem em si esses lampejos, né? Simbólicos são outros desafios que ele ainda tem que administrar, porque essa realidade para ele já é rotina. Eu tenho paciência? Tenho paciência, é normal, natural ter paciência. Eu tenho fé? Tenho fé, é natural, a fé faz parte da minha índole. Eu tenho persistência? É natural persistir. Não existe barreira, não existe desafio que impeça os passos. É natural ser humilde? O que é ser humilde? Ser humilde é saber de si próprio, do próprio tamanho, o que você tem, quais as suas virtudes, quais os seus limites, defeitos, coisas que tem que corrigir. Saber que outras pessoas têm valores que ainda a gente não desenvolveu. E saber que nós temos valores que para algumas pessoas já são exemplos, são referências, são pontos de segurança ou de amostra para os esforços aos quais tais pessoas têm que envidar. Estive contigo em apenas alguns curtos períodos que poderíamos chamar as horas da luz, porque de fato estivemos juntos sob a claridade do astro-rei. Contudo, expiram hoje tais 12 horas, e o sol já foge rápido para o reino das sombras. Vem à frente, mais 12 horas de plena escuridão. Ora, nessas novas 12 horas de trevas, eu não estarei contigo. Sofrerás a ausência de luz, de minha luz, da luz alheia, mas, pelo tanto que já aprendestes, tu mesmo te honrarás e glorificar-te-ás com a tua própria luz. Tens, pois, o lume que há de te guiar pelo reino da escuridão. Não precisarás da luz alheia, porque tu serás a luz que clareia o teu próprio
caminho e luz para os que te cercam, aqueles que estão ainda mergulhados no desconhecimento de si próprio. Tens, pois, o lume que há de te guiar pelo reino da escuridão, porque isto é fruto do teu próprio esforço. Olha que lindo isso. Essa luz que é fruto do próprio esforço, da compreensão de si próprio. É o prêmio de tua própria conquista. Bondoso Senhor da luz, doravante seguirei sem a tua presença. Deixar-me-ás solitário à mercê das trevas? Bem já disse tu, bem já disse eu, bem já disse eu. Tens tua própria lâmpada, tens tua própria luz. Porque olha que interessante, se o cara não usar a própria luz, ele ficar se abrigando nas luzes, porque é didático isso daqui. É lógico que o Senhor da luz não vai desamparar ele, mas ele vai se ausentar daquela constância, daquela presença ostensiva que ele estava se mostrando durante esse período de ensinamento, para que o indivíduo comece a olhar a própria luminescência, a própria essência de luz dele, que é suficiente para ele continuar. Você veja bem, olha a surpresa. Ele disse que aquela porta, aquela estreita que ele iria transpor, iria se afinar mais ainda. Ele já tinha luz suficiente para saber os limites, para saber vencer aquela porta estreita, mas ele ainda carrega o torpor, a mácula de outras conquistas que ele ainda não tem. Ele tem, em essência, um diamante que está sendo burilado. Mas, à medida em que ele, na ausência das luzes, desse Senhor da luz, daquelas pessoas que poderiam, né? Então é por isso que a providência divina, às vezes, não deixa sozinho. Agora, isso é contigo. Isso é contigo. Por quê? Porque a gente tem que saber por si mesmo. A gente já tem ferramentas, instrumentos para saber por onde ir, né? E nesse exercício a luz vai se tornando mais intensa. Permanecerá contigo uma parte da minha luz, e com ela recordarás. Olha o que Jesus falou uma vez. Eu estarei contigo e em vós. Eu vos enviarei outro Consolador. Olha que interessante, Jesus não vai abandonar. E vai deixar ainda junto com a gente outro Consolador, outra figura ostensiva, outra figura que estará conosco e em nós. Nós seremos os vivenciais dessa mensagem. Não há mais necessidade de uma voz à nossa frente, é por aqui, porque essa mensagem, ela está viva dentro da gente e a gente improvisa diante dos desafios do caminho. Bem, já te disse eu, tens tua própria lâmpada, permanecerá contigo uma parte de minha luz e com ela recordarás. Aplicarás na consciência a cada instante, o badalar das 12 horas, porque a referência aqui é o seguinte: de hora em hora ele abria um momento de reflexão sobre os valores
essenciais para que a pessoa seja dona de si própria. E diante dessas informações, diante dessa compreensão, daí para frente é o exercício, é o fortalecimento, é a habilidade prática que nós vamos adquirindo diante dos desafios, da informação que já tem, e sendo luz para aqueles que vão aparecendo ali no nosso caminho. Como dentes de uma engrenagem, estarão remoendo em ti as 12 horas de luz, as 12 metas desse processo de empoderamento, de autocontrole, de assenhoramento de si mesmo. Como dentes de uma engrenagem, estarão remoendo em ti as 12 horas de luz, as 12 horas do relógio da perfeição. Sem cessar, ouvirás o som. Olha que interessante, porque ele propõe o seguinte: primeira etapa, entusiasmo, eu quero, eu vou fazer, Mas, olha só, ouvirás o som, o badalar, porque a cada hora ele falou uma palavra, né? Entusiasmo, fé, persistência. Então ele falou assim: as 12 horas do relógio da perfeição. 12 horas do relógio. O relógio é uma engrenagem, onde uma coisa depende da outra, uma hora depende da outra, uma lição de vida alicerça outra lição de vida que prepara para outra lição de vida. Sem cessar ouvirás o som da fé, e a fé surgiu depois de se entusiasmar, né? Lembrando que deves persistir. Olha como é que ele vai encadeando as lições: entusiasmo, fé. A fé exige persistir. E para que a gente persista, olha que interessante como é que ele vai lembrar que a toda prova deve ser paciente. Então, entusiasmo, fé, persistência. Lembrando que devemos ser pacientes para persistir. E para que a gente seja paciente, como ser paciente? Ouvirás o som, lembrando que deves cultivar o método da disciplina. A disciplina mantém a paciência mantém a fé. A fé tem por fonte o entusiasmo. Então, sob a ação, né, sob esse método da disciplina, a disciplina uma hora também cansa, não é? Será que não é assim? Estamos todos disciplinados. E aí, como é que mantém essa disciplina? Ouvirás o som da disciplina vibrando uma música serena em teu íntimo. Ouvirás o som da serenidade falando da harmonia. Então, olha só, a disciplina é rígida, é judia da gente. Então a serenidade ela faz com que a disciplina seja uma ferramenta qualquer de ação para conosco mesmo perante os desafios da vida e para resolver esses problemas que estão dentro e fora de nós. A disciplina aliada à serenidade. Agora, mas para que nós sejamos serenos, olha que coisa, como que ele vai, né? Para que nós sejamos serenos, há necessidade de harmonia. O que é harmonia? Harmonia, imaginemos uma orquestra, o maestro está lá dando ritmo para que todo mundo funcione, todos os instrumentos. Lá no meio alguém assopra um clarinete um pouquinho a mais, ou bate um tambor fora do ritmo. Então, essa harmonia, né? Ela pede o quê? Tolerância. Olha que coisa. Entusiasmo,
fé, disciplina, persistência, né? Para persistir, disciplina, disciplina exigindo serenidade, a serenidade, a harmonia, e a harmonia grita tolerância. Então há esse engessamento, essa metragem, esse controle racional das emoções e, ao mesmo tempo, gerando novas emoções, tipo harmonia, tipo tolerância, né? E a partir do momento em que você é tolerante, é harmônico, é sereno, mede tudo, racionaliza tudo lá dentro de você, você tem a fé, tem a persistência, tem o entusiasmo, tem tudo isso dentro de você. Isso é só seu. É só seu, só você pode administrar isso, só você pode se envolver nessa... Chegou nesse ponto, você já passa a ser convidado a sair de si, a sair de si e ir em direção a outro, sendo altruísta. Então, até esse momento da harmonia, da tolerância, da serenidade, administrando todos os outros valores que nós nos referimos, a fé, o entusiasmo, né? Nós estamos conquistando o quê? O autocontrole, o ensimesmamento, o domínio próprio. A partir daí, desse autodomínio, é sair a campo. Sair a campo. Ser altruísta. No momento em que nós somos altruístas, saímos a campo, nós vemos tanta névoa, tanta ignorância, tanto isso, tanto aquilo que a gente felizmente já alcançou, que a gente pode achar que a gente é alguma coisa. Poxa, eu estou um pouquinho mais do que eu. Não. Você está nesse campo que você descobriu, que você se iluminou. Nesse campo. Mas você é apenas uma célula de luz, um pirilampo de luz no meio de todo um universo. Então, o altruísmo vai exigir o que? Humildade. Você vai ser altruísta por gratidão, porque alguém, esse senhor de luz, esse senhor da luz, esses outros pirilampos de luz que nos acolheram, se apiedaram da nossa